Muito boa noite. Meu nome é Ivan Ducati. Eu sou professor de História Contemporânea da Escola de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense. Sou vice-coordenador do NEGREM, que é o Núcleo de Estudos de Trabalho, Gênero e Raça e Etnia a partir do materialismo histórico dialético. O NEGREM, que está, neste momento, retomando, o NEGREM da Unirio, retomando as atividades, né, de extensão e pesquisa. E, neste momento, nós temos o prazer, e retomando em alto nível, porque nós estamos, né, dentro do mês de novembro, mês da consciência negra, com o tema, retomando, com o tema o combate ao racismo e a luta de classes. E, para realizar isso, nós teremos a apresentação da professora Terezinha Martins dos Santos Souza, que é doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo, pós-doutora em História Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, é a coordenadora do NEGREM, né? E dando boas-vindas ao professor Wagner Miqueias Damasceno, que é doutor em Sociologia e atualmente é professor, juntamente com a professora Terezinha, na Faculdade de Ciências Sociais da Unirio, né? E essas duas pessoas, esses dois grandes intelectuais, vão dividir com a gente esse espaço para tratar desse assunto que é uma grande problemática no Brasil, né? Então, mais uma vez, boa noite, professora Terezinha, boa noite, professor Wagner, e boas-vindas por estar estreando aqui nesse espaço do NEGREM, que está retomando e começando novas atividades. Agradeço também a presença do nosso público. O pessoal está chegando, mas eu acredito que logo mais estaremos aí com a audiência lotada. Bom, a coisa vai funcionar da seguinte forma. Esse debate, né, essa conversa, esse diálogo, ele será feito, apresentado pela professora Terezinha, primeiramente, e depois pelo professor Wagner, cada um tendo 30... Oi? Um minuto. Posso falar algo? O que a gente tinha combinado, professor Ivan, boa noite, depois eu cumprimento todo mundo, era que o Wagner falasse primeiro, mas eu queria sugerir... não, você falou eu primeiro. Mas eu queria sugerir o seguinte, posso sugerir, Wagner, eu queria da sua... posso falar um pouquinho? Boa noite a todos, pois eu me cumprimento. É que, assim, para mim, eu estou emocionada, queria, de novo, com as palavras do professor Ivan, com a presença luxuosa do professor Wagner aqui, reestreando por coisa. Nosso combinado é que primeiro falasse o Wagner e depois eu. O que acontece? O Wagner é um estudioso da questão. O mestrado e o doutorado dele é a discussão de racismo. Eu sou uma neófita, uma aprendiz. O que eu discuto de racismo, digamos, eu tenho um domínio, no NEGREM, meu domínio é sobre gênero. De racismo, eu minimamente pontuo aqui ou acolá, tem uma discussão, mas eu não tenho a discussão. Então, eu ia propor uma inversão. Exatamente, que eu acho que as pessoas vão chegar depois. Eu queria que elas ouvissem o que Wagner, o professor Wagner tem para falar, porque ele tem um acúmulo muito superior ao acúmulo que eu tenho. Ele tem uma contribuição muito mais rica, porque esse é o tema de pesquisa. Então, eu acho uma pena que comece o Wagner falando sem ainda estar as pessoas, e não acho que a gente possa prolongar. Então, porque minha fala é mais introdutória, mais genérica, digamos assim. O que vocês acham? O que vocês acham da proposta? Bom, professor. O professor Wagner deve ser. Pode ser. Ele fez um positivo, acredito que seja concordando, e o meu equívoco foi um acerto, né? Foi muito. Bom, de qualquer forma, as regras da nossa conversa, do nosso estudo, é assim: cada pessoa, cada orador terá 30 minutos, e quando faltarem 5 minutos, eu aviso, esse é o meu papel, tá ok? Depois nós teremos
o final, né, para atender e responder as perguntas que, porventura, serão colocadas, tá ok? Então, agora são exatamente 19h11, né? E sem delongas, né, eu já passo, então, a palavra para a professora Terezinha, que falará por meia hora, até 17h41, e faltando 5 minutos eu aviso, então, tá legal? Podemos começar? Podemos. Há algo que gostaria que eu acrescentasse? Não. Então, Wagner? Tá ótimo. tá joia. Então, Boa noite aos presentes aqui e aos que assistirão depois. Boa noite, professor Ivan. Boa noite, professor Wagner. Boa noite, Chica, Francisca Martins. Boa noite, Nathalie. É com muito prazer que eu estou aqui hoje, nesse reinício, como o professor Ivan disse, né? Nesse reinício, nós ficamos um tempo parado, por cerca de 2 anos, tanto pela pandemia como pela nossa viagem, por nosso pós-doutorado, que foi fora, e o Negrem não dava para tocar um pós-doutorado e o Negrem. Então, nós ficamos fora, e agora, com esse, eu digo, com auxílio luxuoso, não tem com auxílio luxuoso do sambista, agora com auxílio luxuoso do professor Wagner, que é um prazer muito grande, né? Essa retomada. Estamos todos muito felizes com isso. A minha discussão, eu sou, como Ivan já disse, a discussão do racismo é impossível para o Negrem e para qualquer estudioso, qualquer intelectual que utilize o materialismo histórico dialético, no qual uma premissa básica o concreto é a síntese de múltiplas determinações. Então, para eu conhecer algo, eu preciso conhecer todas as suas facetas. Neste sentido, é que as minhas reflexões acerca do racismo são bastante introdutórias, né? Eu não sou um especialista como é o professor Wagner, que se debruça, que fez a pesquisa, seu mestrado, seu doutorado sobre isso. Mas, como marxista, é impossível pensar a questão da exploração, a questão da luta de classes, sem pensar o que a solidifica, as questões da opressão, as questões de raça e gênero. Então, é neste sentido que eu me antecipadamente peço desculpa se falar bobagens, porque a minha fala é no sentido mais genérico. Veja, por que falar em luta de classes dentro do movimento negro hoje, no Brasil e fora dele, causa tanto frisson, tantas oposições? Por que será que parcela significativa do movimento negro tem nós, marxistas, como se for um inimigo principal, não são os patrões? Por que certas lideranças do movimento negro vão na televisão evocar as divindades africanas para dizer que o marxismo deveria acabar? Nós somos bastante gente boa, né? Gente boa, a gente é estudiosa, a gente é sério. Por que será que as nossas, vocês verão, quando o Wagner falar, vocês verão que as nossas discussões acerca das questões da opressão, raça, gênero, sexualidade, despertam tanto furor? Veja, nós vivemos uma sociedade de classes. Esta sociedade se funda sobre o eixo da exploração do trabalho. Isso é, uma minoria que detém os meios de produção explora o trabalho dessa grande maioria. Então, uma sociedade antagônica, dividida em classes, que estão sempre em luta. Estar em luta significa os interesses são antagônicos. Quando não passa na televisão, quando a gente está em silêncio, como é o atual momento histórico, sob as botas de qualquer poder ditatorial, como agora nós estamos vivendo, e a gente está em silêncio, sem fazer muito barulho, as televisões chamam isso de paz social. Quando nós saímos às ruas organizadamente, fazemos valer nossos direitos, como classe, como gênero e como segmento racial, aí chamam que, mas a luta de classes, bem, a luta de classes ocorre todo o tempo. A luta dos patrões tentando todo o tempo extrair mais-valia, nos explorar, e a nossa tentando viver
conseguir o mínimo de direito. Isso é luta de classe. Suas expressões, a greve, ou a não greve, ou a aceitação, ou o pacto social, são expressões de luta. Acontece o seguinte, a partir de 1900, então por que se essa luta de classe está aí, existe, por que nós não podemos falar dela? A partir de 1970, o capital entra numa crise severa que quase vira. E aí ele precisou se reorganizar. Ele precisou se reorganizar enquanto modo de produzir, aquilo que a gente chama da reestruturação produtiva, sai a esteira fordista e entra a ilha plotista, e ele tinha que dar respostas ao movimento das mulheres, ao movimento negro, que, desde a Segunda Guerra Mundial e cada vez mais, foi crescendo. Pense aqui nas lutas dos direitos civis lá nos Estados Unidos. Pensem nas guerrilhas na África. Pensem enfrentando os movimentos de libertação em toda a África e por todo o mundo. O capital tinha que dar uma resposta. Ele não pode resolver, porque ele é o capital. Se ele resolver, ele acaba. Ele cria um pós-modernismo, que é uma forma de falar da questão invertendo, escondendo suas bases. O que é o pós-modernismo? É um movimento que pensa que é nosso, para quem nós somos o inimigo principal, e eles são, sim, ideologicamente, o nosso inimigo principal, que pensa as questões de opressão separadas da questão da exploração. O pensamento conservador tenta, todo o tempo, tirar a determinação social dos processos opressivos de raça. Toda vez que eu falar raça, ouçam também gênero, mas eu não vou falar, que nós estamos discutindo aqui só raça. A origem desse interesse do capital na manutenção dessa opressão. E separa. Então, pega cada macaco no seu galho. Aqui é raça, aqui é gênero, e classe é outra coisa, eles dizem. Uma coisa não tem a ver com outra. Por que esse movimento? Porque, gente, separar o eixo da exploração do eixo da opressão significa que nós, pós-modernos, estamos livres para fazer alianças com setores, por exemplo, vender bolsa cara, vender uísque, fazer programinhas nos templos de cultura, etc, etc. Então, nós fazemos acordos com a burguesia por debaixo do pano ou explicitamente, não importa, faz acordo, porque são muito bonzinhos, são antirracistas, né? Oficialmente, eles são antirracistas. Veja, de que racismo, de que nós estamos falando mesmo? Nós falamos do racismo não como sua expressão emocional. Nós falamos do racismo como uma estratégia. Tem duas grandes estratégias do capital se reproduzir. Reproduzir a exploração. É o sexismo e o racismo. É o capitalismo. Não tem lugar para todos. Como é que eu faço para todos os dias, dioturnamente, atribuir a uma camada de pessoas os piores lugares, o mais mal pago, e, aliás, o que gera mais-valia? Eu, capital, preciso dividir para reinar. É o mote número 1. Eu pego os trabalhadores, eu pego a humanidade e divido por duas características biológicas, todos têm. Cor de pele e sexo. Eu divido. E atribuo a essas características valores diferenciados. Nós, população negra, Wagner, Nathalie e eu, somos inferiores, porque a nossa pele é preta. Os brancos, como Ivan, são superiores, não é Ivan, particularmente, né, que tem a mesma cor de pele, são considerados superiores. Veja, então, o racismo é uma prática de ocupação dos piores lugares. Mas veja, nada na sociedade de classes é feito só diretamente com o uso da violência direta. É preciso convencer as pessoas que senão estoura. É preciso convencer as pessoas que esse é o melhor do mundo, que é natural. Sempre foi assim. Então, o racismo clássico, lembrando sempre que raça, do ponto de biológico não existe.
Nós falamos de racismo, para a gente não ouvir aquele blá, blá, blá que todo dia aparece no Facebook, é a raça humana. Sim, raça não existe, mas o racismo, sim. Né? Que é a classificação de pessoas em raças por cor de pele. E não é uma classificação qualquer. É uma classificação hierárquica. Um é superior. Então, veja. Como esta ocupação de lugares é abissal, gigantesca, perversa e cruel, enquanto que os nossos ganham meio salário mínimo, eles ganham milhões. Ficaria evidente para todos. Então, é preciso naturalizar essa exploração. Como é que eu faço isso? Eu atribuo a cor de pele à biologia, a formato da nossa cabeça. Então, eu biologizo, eu tiro do social e digo, já nasceu assim, porque é preto. Eu ensino isso. Vamos lembrar o velho Marx? As ideias dominantes são as ideias da classe dominante. Como é que eu ensino as criancinhas que, ao nascer, é indiferente a cor da sua pele? Para eles brincam entre si. Como é que eu ensino essas pessoas a olhar para Wagner, para Nathalie, para Terezinha e dizer são inferiores, são feios, são burros? Merecem. Esses sentimentos que os pós-modernos chamam isso do racismo, e não, os sentimentos racistas são consequência do racismo. Estes sentimentos são produzidos. Nas novelas, quem é do mal? Quem é violento? Quem é que mata? Quem é que rouba? Os pretos. Quando não são do mal, são bonzinho, carneiro. Fica ali sendo explorado. Amém. Ok? Então, todos os dias, quem é considerado bonito? Quem são os médicos? Você chega, você vê médico de que cor? Então, todos os lugares de poder ocupados pelos brancos. E a gente, quando entra subordinadamente, entra minoritariamente. Então, veja, isso cria no conjunto das pessoas, negros e brancos, a sensação de inferioridade. E vai numa cadeia. Veja, a pessoa vê, por que a maioria da cadeia é preta? Ninguém se pergunta por que as contravenções, quando são cometidas por negro, devido a todo essa dificuldade de inserção no meio social, elas são rapidamente punidas. E os roubos, os assassinatos, etc., quando cometidos por brancos, saem impunes. Ninguém se pergunta. Só se pergunta daquele resultado. E aí, reconfirma. Então, a contribuição que nós... Veja, a gente parece muito natural. Vocês assistiram muito rapidamente uma pessoa famosa que morreu aí num acidente de avião, uma mulher famosa branca. Nossa, 2 dias de comoção na rede social. Eu não desejo nem para ela, nem para ninguém mortes violentas. Eu não acho que é natural que alguém perca a vida jovem. Mas veja, é uma comoção nacional que não se vê quando a cor da pele do que morreu é preta. No máximo, quando sai a notícia que não dá para coisar, é sempre meio que duvidando o que estava fazendo ali quando a polícia mata. Sempre sob suspeição. E aparece num pedacinho e some. Então, qual é a contribuição que nós temos a dar para esse debate? Discutir a questão racial é discutir o que 2 grandes questões, que é isso que nós faremos, né, daqui para frente. Como é que eu tiro minha cara? Eu estou vendo minha cara, eu detesto. Pronto. Como é que a gente faz? Qual é a contribuição que nós temos a dar? Esse é a briga do Wagner, né? E a briga que eu e Nathalie temos no que se refere a gênero. Veja, nós temos 2 grandes problemas. Evitar o mecanicismo, inclusive em grande número nos meios marxistas. O que é? É dizer, não, só tem a classe. A classe trabalhadora é uma só, é uma unidade. Discutir racismo, discutir, é desviar do ponto de vista teórico, é simplesmente um absurdo. E a classe trabalhadora, primeiro, ela não é universal, ela é particular. A classe trabalhadora é uma parte
numa sociedade de classes. É a única classe, nós sabemos, que tem a possibilidade de acabar com todas as classes, instituir, sim, aí sim, um universal, que é a humanidade. Os comunardes em Paris diziam, estamos aqui pela humanidade. O velho Marx diz, estamos na pré-história. A história começará no dia que a sociedade de classe desaparecer. Enquanto isso, a classe trabalhadora, a que nós orgulhosamente pertencemos, e que achamos que é o eixo fundamental das nossas reflexões, ela é um particular, composta de outros particulares, que é o sexo e que é a cor de pele. Todas as outras determinações, elas são secundárias. Não é aqueles importantes, não. O capital não organiza a sua estratégia principal em cima de velho, ou de gordo, ou de homossexual. Sim, em cima de negros, em cima de mulheres. Então, veja, o que significa isso? Se o eixo é exploração, para que serve a opressão? Para tornar natural, para não enfrentar oposições, para ninguém nem notar, porque você não nota. Não nota que é assim. Não nota quando a pessoa se dirige primeiro, no caso, o Ivan, sempre é o Ivan, jamais a mim. Não nota quando perguntam, você já enfrenta a Nathalie, quando a gente está num grupo, quando é que o professor vai chegar? Não nota quando ninguém acha que a gente é o professor, etc, etc. Então, vai naturalizando. E qual é a importância disso? Nossa primeira questão a bater é o mecanicismo dos nossos, que diz, não temos que tratar aqui da questão de gênero nem da questão racial. Qual é o grande erro aí? Em primeiro lugar, nós somos parcela, inclusive majoritária da classe trabalhadora. E recai sobre nós a exploração capitalista em seu grau mais aprofundado, ok? Porque nós somos os alvos preferenciais das forças de repressão. Os alvos preferenciais das forças de repressão. Nós somos os culpados, nós recebemos os piores salários. A pandemia, primeiro, mata os nossos. A falta de lugar no hospital, primeiro, é para os nossos. Da mesma forma que para as mulheres. Se nós, que pretendemos fazer a revolução, não estamos atentos à forma, e aí, se a gente não lida com a questão do racismo, as igrejas fundamentalistas lidam. Não tem problema, porque tem ali um sofrimento posto que é diferente para um trabalhador negro e para um trabalhador branco. Se a gente não responde, os fundamentalismos de todas as naturezas, seja o que hoje está no poder, e seja a sua expressão de suporte, que é o fundamentalismo pentecostal, né? Fundamentalista religioso qualquer. Da mesma forma, as mulheres. Então, tem o seguinte, como é que nós queremos organizar a classe trabalhadora? Como é que nós queremos mudar o mundo? Como é que nós queremos criar um mundo novo? Se uma parte majoritária, significativa dessa classe, em seu sofrimento específico, é deixada de lado. Então, como é que nós podemos dizer, venha, que o mundo novo cabe em você? Não, não cabe nesse aqui, não vai caber no outro. Não é isso? Primeiro. Em segundo lugar, o outro risco que não é em segundo lugar, é só para que efeitos de falar. Sim, fizemos a revolução. E aí? Desaparecerá magicamente os efeitos do racismo? Ou haverá, como na piada do ônibus lá, ai, para Deus todo mundo é verde. Gente, o cara pregando, ninguém é preto ou branco, para Deus todo mundo é verde. Aí fica todo mundo feliz, aí fala os verdes claros na frente e os verdes escuros. Então, qual é o risco que nós corremos? De fazermos uma revolução e se reapresentar o racismo, assim como o sexismo, em todas as suas... Então, isso é algo a ser evitado. Qual é a outra questão? São os pós-modernos, eles estão ganhando de lavada. Que enfrentam, sim, a questão do racismo, enfrentam, sim, a questão do sexismo, separando da luta de classes, separando do eixo da opressão. E ganha muita gente. Só que aposta exatamente no mesmo lugar, na mesma tática que nos levou para o buraco que mantém
o racismo. Isto é, como é que é empoderamento? Que ótimo, gente, mas que maravilha. Eu sou empoderada, você é empoderado, o outro é empoderado. Um a um, exatamente como o capitalismo quer. Eu sou uma mulher empoderada, eu sou uma coroa enxuta, linda, maravilhosa, eu sei. Obrigada. Negona, gorducha, velhinha, intelectual, tem um emprego, né, federal, moro numa casa maravilhosa, etc, etc. O que a minha condição particular muda na vida das mulheres negras? Muda porque eu sou uma militante, porque eu, né, produzo, então é a minha atuação política que busca mudar. O fato de uma mulher ter adquirido aquilo, uma mulher negra, serve e é usada a maior parte das vezes contra a nossa própria população negra. É assim, viu? Aquela baiana preta lá, briguenta, pobre, sertaneja. É doutora, você não é porque não quer. Você que é burro, você que não se esforça. Serve para quando pega um de nós, que eles deixam escapar naquele funilzinho, e a gente acende em determinados lugares, para que usam a gente? Para dizer, você não faz porque você não quer, porque você não se esforça. Ok? Então, veja, todas as estratégias, quais são as estratégias dos pós-modernos? Que a gente se reconheça como negros que somos. Maravilha. Então, que nós usemos as tranças, esses belos cabelos que nós temos. Sim, os belos cabelos. Mas e a minha entrada na medicina? E o meu emprego? Eu saí por aí dizendo eu sou linda e sou maravilhosa, altera primeiro, não é novidade nenhuma com relação às mulheres. Foi sempre esse papel que esperaram delas, de ser lindas e maravilhosas e gostosas. Né? Do ponto de vista, o que está sendo feito da materialidade de mudar as condições de vida dessas mulheres? Creche para essas mulheres? Garantia de trabalho para essas mulheres? Não. A trança sozinha, outro grande, que é essas questões que nós formularemos daqui para frente, nós vamos fazer um projeto de extensão, convidando todos para participar. Wagner, Ivan e eu, começa em janeiro, se a burocracia deixar, né, Wagner, nos mandarem ata e a gente fazer tudo, a gente começa logo, logo, que é discutindo exatamente isso. O antirracismo, nós pensamos o racismo não como aquilo, veja, o que é o racismo clássico? Faltam 5 minutos. O que é o racismo? É dizer, porque você tem esta cor de pele, você é inferior. O que é o pensamento antirracista? É dizer, não, as pessoas não podem ser classificadas, nem pela cor de pele, nem pelo seu sexo. Então, significa que o racismo é uma ideologia. É uma prática social de ocupação de lugares expressa ideologicamente e somos inferiores. Não é isso? E que pessoas podem se opor ou concordar. E as pessoas não se opõem ou concordam porque têm uma cor de pele X ou Y. Significa dizer que nem todo branco é racista e nem todo negro é antirracista. Ele não é racista, porque racismo é poder. Mas nem todo negro é antirracista. Significa dizer que a luta dos negros deve ser protagonizada pelos negros. Mas o antirracismo é um conjunto de ideias que rompe com a classificação de pessoas por cor de pele, e não que fortalece. Então, aqui eu bato frontalmente. Professor, lembrando que é só agora que está faltando 5 minutos, tá? Obrigada. Então, estou encerrando. Mas pode concluir com tranquilidade. Então, lembrando que toda e qualquer discurso que fazem os pós-modernos, que busca inverter o sinal. Fomos até aqui os explorados, os brancos aqui e os negros aqui, os homens aqui. Agora a gente vai inverter. Não. Nós lutamos por um mundo onde não haja, primeiro, classe social que precise hierarquizar a pessoa por qualquer característica, física ou psíquica. Lutamos para que, como diz a máxima comunista, de cada pessoa ofereça ao mundo aquilo que ele tem capacidade socialmente construída, que lhe foi dado condições de desenvolver.
e cada um receba aquilo que precisa. Isso não pode passar por cor de pele nem por sexo. E isso significa bater de frente na troca de sinais. Não é, porque não são os brancos, são os capitalistas, sim, que são brancos, a sua grande maioria. Mas não me interessa capitalista negro, nem branco, me não interessa capitalista, eu quero acabar com a sociedade de classes. Então, a inversão de sinal, que nos coloca pensar separadamente, o capital está ganhando de 10-0. Enquanto a gente... Não, mas você não é tão negra assim, viu, Nathalie? Nem eu. A gente não tem tanta melanina. Então, você está fora. Não, mas você vai para o grupo de... Enquanto a gente travar as lutas que devem ser travadas, as lutas específicas, que a gente travar dessa forma separada, como faz os pós-modernos, um contra o outro, a gente fortalece o capital. Porque ele ainda aparece como um civilizatório. Olha que lindo! Gente, o Gil ganhou a cadeira da ABL. A Conceição Evaristo não ganhou. Olha que interessante. O que será que agora rapidamente resolveram do Gil? Será porque ficaram com medo da Fernanda Montenegro ter ganho e a gente meter a boca? Aí foi para quê? Para apaziguar as consciências de que negro também vai para a academia. E a Conceição Evaristo, com sua obra literária maravilhosa. Então, veja, eles sempre tentam deixar a gente no nosso lugar. É preciso que a gente, e esse é o nosso exercício aqui, pense. Uma máxima que o materialismo histórico dialético nos ensina. É unidade, mas não identidade. Construamos a unidade. Não somos idênticos. Então, as lutas precisam ter unidade, mas elas têm especificidades. É preciso travar a luta contra o racismo, contra o sexismo, a cada momento se perguntando, esse passo tem a ver o quê? Com a manutenção ou com a destruição do capitalismo? Isso, esse ganho ou esse retrocesso significa o quê? Por que o capital está fazendo isso? Se a gente não fizer essa questão, a gente fortalece o capitalismo, e quando a gente nega, como fazem os mecanicistas, muitos marxistas mecanicistas, muita gente de esquerda mecanicista, dizendo não tem essa questão, a gente também auxilia, fortalece o capitalismo, porque a classe não é homogênea. A classe não é única. Eles sabem, eles nos dividem para reinar. Nós temos a obrigação teórico-política de unir sem homogeneizar. Né? Buscar a unidade, buscar o mesmo objetivo, sabendo, para isso, a contribuição de intelectuais como o professor Wagner é essencial. Me honra estar na sua companhia. Muito, muito, muito prazer. Eu encerro aqui. Professor Ivan? Sim, estou aqui. Encerrou com 2 minutos de antecedência. Muito obrigado, professora. Bom, nós teremos mais tempo para que a senhora possa ampliar e debater mais questões que considere pertinentes e que gostaria mesmo de enriquecer. Bom, mais uma vez, professor Wagner, né, dada a sua trajetória de pesquisa acadêmica na questão do racismo, como disse a professora, e eu reforço aqui, mais do que nos honra, né, ter no Negrem, cujo foco é discutir essa questão racial, porém, sempre conjugada à questão do mundo, do trabalho, ao trabalho, ao gênero, né? Então, agora eu lhe passo a palavra para suas considerações, para o desenvolvimento das suas ideias. E a mesma coisa, agora são 19h41, faltando 5 minutos, às 26, eu dou um toque, tá ok? Então vamos lá, fique à vontade e desenvolva as suas ideias.
Obrigado, Ivan, professor Ivan, obrigado, professora Terezinha. Terezinha falando, né, que não domina o assunto, né, especialista e tal, e faz uma fala fortíssima, maravilhosa como essa. É um prazer estar aqui com vocês, Nathalie, Francisca, e nesse dia, né, para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. É um prazer participar dessa atividade do Negrem, neste mês da consciência negra, né, nós estamos às vésperas aí do dia 20 de novembro, que é o dia, né, da imortalidade, celebrarmos a imortalidade de Zumbi dos Palmares e de Dandara, os dois líderes máximos do Quilombo dos Palmares, que talvez tenha sido o maior organismo de luta da América Latina. É muito importante, né? E, sobretudo porque neste momento, né, nós temos um presidente da Fundação Palmares, com todos os problemas que a Fundação Palmares tem, com todas as críticas que nós fazemos à Fundação Palmares, mas nós temos hoje um capitão do mato comandando a Fundação Palmares, que é o Sérgio Camargo, que inclusive acho que está vindo aí no sábado, né, para Niterói, para receber uma homenagem aí de um vereador de Niterói. Né? Então, importante... absurdo, gritar um fora Sérgio Camargo, né? E por que, né, esse tema acho que é muito acertado, né, o título dessa atividade, Racismo e Luta de Classe. Por quê? Porque, historicamente, o racismo está vinculado à luta de classe. É muito comum acreditar que o racismo é algo que sempre existiu na história da humanidade, que os primeiros Homo sapiens sapiens brancos já eram racistas contra os negros, né? É também muito comum acreditar que o racismo, além de muito antigo, foi o que causou uma das maiores tragédias da humanidade, que foi a escravidão negra moderna, né? Mas a verdade é completamente inversa disso, porque o racismo é mais recente do que se costuma acreditar, né? Porque surgiu há alguns séculos atrás, como consequência da escravidão moderna. Não como causa da escravidão moderna, mas precisamente o racismo é produto do capitalismo, para justificar ideologicamente a escravidão a partir do século XVI. A escravidão, ela primeiro foi branca, depois indígena, e depois assumiu uma feição negra, numa escala de milhões de negros sequestrados, traficados, escravizados, torturados, exterminados aqui nas colônias. Né? Primeiro, o racismo ele assumiu explicações religiosas. As primeiras manifestações teóricas do racismo eram de fundo religioso, da Igreja Católica. Deus fez de uns senhores, Deus fez de outros tantos escravos. Né? E depois assumiu feições pseudocientíficas. Essa não é a minha conclusão, é a conclusão de um historiador chamado Eric Williams, negro, de Trindade e Tobago, que aqui no Brasil o seu livro se chama Capitalismo e Escravidão, que é fruto da tese dele de economia na década de 30 em Cambridge, que e não à toa é uma obra que foi completamente escanteada, inclusive por autores que se reivindicavam marxistas, né, no campo da história. E por sua vez, o Eric Williams leva simplesmente o desenvolvimento daquilo que Marx colocou no Capital, né, sobre a acumulação primitiva do capitalismo, mostrando que a escravidão negra foi uma das alavancas para o desenvolvimento do capitalismo, junto com a colonização, junto com a expropriação no campo e a roubalheira que foi, né, a roubalheira brincando, né, mas que foi o processo de financiarização germinal ali, embutido na dívida pública, o endividamento dos Estados e nações a partir da burguesia comercial. Essas foram as 4 alavancas do desenvolvimento do capitalismo. E por quê que a burguesia teve que criar essa ideologia para justificar a escravidão? Já que as escravidões no passado não precisavam de uma justificativa racial. Bom, um fato fundamental é porque a burguesia travava uma luta de morte contra uma classe social que é a aristocracia e a monarquia, contra os privilégios dessa classe, e defendia a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade, como Marx dizia na Miséria da Filosofia, cinicamente, né, por debaixo dos panos, transplantava a escravidão para suas colônias, enquanto defendia a igualdade, a liberdade e a fraternidade em solo europeu. E para não cair em contradição, ela precisou criar depois o conceito de raça e criar uma série de formulações antes mesmo
conceito de raça para tentar roubar a humanidade dos negros. Para dizer, nós lutamos pela igualdade, pela fraternidade e pela liberdade dos seres humanos, mas os negros não são seres humanos. Essa é a explicação do racismo. Né? Quando, mesmo a fina flor do iluminismo, que foi o Rousseau, quando ele denunciava a escravidão na sua obra, era a escravidão da antiguidade. Não era escravidão negra. O Rousseau jamais falou do Código Negro, né? que era a principal conjunto de legislações sobre a escravidão negra na França. E ele sabia, Voltaire também sabia. Então, quando eles denunciavam a escravidão, para denunciar os privilégios da nobreza, não era escravidão negra do Caribe, da América Latina, era a escravidão da antiguidade. Longe, historicamente, geograficamente, suficiente para eles não entrarem em contradição. Então, o racismo está historicamente vinculado à luta de classe, porque ele surge como uma ideologia para justificar a dominação de uma massa de negros. E, por outro lado, porque quando os negros escravizados chegam aqui nas colônias, o principal antagonismo, o principal conflito de classes é estabelecido entre os negros escravizados e os senhores de escravos. Isso era luta de classe. O Clóvis Moura, que foi o sociólogo negro piauiense, foi o que mais avançou nessa elaboração, era o principal conflito social. Então, é impossível falar de racismo sem remeter à luta de classe. Mas, apesar disso, né, há quem faça isso. Né? Fale de racismo sem vincular a luta de classe. Por exemplo, hoje... e aí eu costumo pegar um pouquinho da fala da Terezinha e me apoiar sobre esses discursos de empoderamento negro, do empreendedorismo negro, como formas de vencer o racismo dentro de uma sociedade profundamente racista como a nossa. Existe um esteio teórico para isso. Né? Existe uma camada de intelectuais, sobretudo que começaram na década de 80 e que hoje continuam ainda, que não falam nada sobre os quilombos. Supostamente, por exemplo, primeiro teve o apagamento da luta dos negros pelos ideólogos direto da classe dominante, que apagaram, né, toda a documentação acerca do Quilombo dos Palmares, apagaram uma série de registros das lutas e rebeliões dos negros do livro da história, dos museus, mas também há uma manobra de setores que dizem que é o fogo amigo, é o tal do fogo amigo. Setores que, realmente não dá. Os negros são, sobre um argumento positivo, muito nobre, de dar protagonismo aos negros, eles faziam o quê? Não dá só para falar de quilombos e rebeliões. Os negros, eles negociavam, eles tinham agências, eles negociavam, eles faziam micro-rebeliões, né? E parece muito nobre, porque realmente fazia também. Existiam múltiplas formas de resistências simbólicas, resistências microscópicas no sentido da envergadura dessa resistência. Agora, qual que é o problema disso? Né? Inclusive, eles se aproximam do Gilberto Freire. Não quero fazer essa fala um pouco tortuosa, mas esses teóricos que defendem a ideia de que privilegiam a análise da negociação, das agências, dos negros, em detrimento dos quilombos, das rebeliões, eles se aproximam do Gilberto Freire. Por quê? Porque eles se concentram, eles pintam um quadro da escravidão centrado na segunda metade do século XIX, que era o período em que a escravidão negra no Brasil já estava se degradando, se deteriorando, e também pintam um quadro colocando no centro da escravidão o trabalho doméstico, o trabalho nas casas grandes, nos sobrados. Foi essa manobra teórica que fez com que possibilitou para o Gilberto Freire formular a ideia de que a escravidão no Brasil era muito harmoniosa. Por quê? Porque ele apagou a escravidão nos canaviais, apagou a escravidão nas minas, apagou a escravidão nos cafezais. Tá travando aí? Não está travando nada, está perfeito. Beleza. Então, eles apagaram. Veja, quantitativamente, a esmagadora maioria dos negros escravizados no Brasil não trabalharam nas casas grandes. Eles trabalharam maciçamente nas minas, nos canaviais e nos cafezais.
Então, quando Gilberto Freire faz essa inversão, parece que o centro fundamental da escravidão no Brasil era o trabalho doméstico na casa grande. E não essa massa de escravizados. Todos aqueles que focam na ideia focam com o centro da luta contra o racismo na representação, desloca o centro, né, de atuação dos negros dos cafezais, das minas, das plantações, dos canaviais, para essa esfera doméstica. Então, inclusive, há também, por outro lado, se faz esse revisionismo histórico, se apoia também num extrato dos escravizados, porque os negros escravizados não eram homogêneos. Então, se apoiam no quê? Se apoiam numa parcela dos negros que tendencialmente eram menos explosivos, eram mais tendencialmente levados à conciliação. Por quê? Porque eles estavam no âmbito doméstico, estavam na casa grande, sofrendo uma pressão gigantesca da ideologia da classe dominante, como o Clóvis Moura falava. Então, tendencialmente, eles eram menos explosivos do que os negros escravizados das minas, dos canaviais e dos cafezais. Então, todas essas pessoas, lideranças teóricas, políticas do movimento negro que viram a cara para qualquer possibilidade de luta da classe trabalhadora, qualquer aliança, né, teórica com o marxismo, com ações diretas, eles vão buscar nesse revisionismo histórico e vão buscar também nesse setor um apoio para defender suas políticas conciliatórias hoje. Então é preciso combater isso, é preciso combater profundamente esse revisionismo. E por outro lado, né, isso é um aspecto. Por outro, falar que a escravidão no Brasil, né, ela foi um negócio brutal, foram 4 séculos de escravidão no Brasil, negra, e que deixou as marcas ainda hoje. Por quê? Porque a escravidão no Brasil, assim como nos Estados Unidos, não foi acompanhada de uma política de reparações. A escravidão foi a alavanca para o desenvolvimento do capitalismo e depois se tornou um entrave, de alavanca se tornou um entrave. Por isso foi preciso substituir essa relação social de produção pelo trabalho assalariado. E os negros, que foram a principal classe produtora das riquezas aqui, se viram alijados do mercado de trabalho formal, substituídos por uma massa de trabalhadores brancos europeus que vieram para cá, que migraram para cá. E vieram para cá já expulsos pelo próprio desenvolvimento do capitalismo na Europa, sobretudo nos países que se industrializaram mais tarde, como a Itália e a Alemanha. E para isso, né, o que mobilizou pela frente foi a ideologia do embranquecimento, que atribuía a ideia de que o Brasil só poderia dar certo se a população brasileira fosse branca. Era a principal ideologia dominante, a teoria do embranquecimento. Temos que embranquecer o Brasil, senão não vai dar certo. O negro é isso, o negro é aquilo, é vagabundo e tal. Então, os nossos antepassados que produziram tudo, né, sobre as mais duras condições, foram adesivados de vagabundo da noite para o dia, praticamente. Agora, a gente que é marxista sabe que as ideologias elas possuem bases materiais, porque não foi só a imigração de milhões de brancos expulsos da Europa, praticamente pelo processo de desenvolvimento aqui, não se deu só por essa ideologia. Havia todo um complexo mercantil por trás que utilizou essa ideologia, e inclusive isso é pouco estudado ainda. Muita gente fez fortuna, né? Marinha mercante na Europa, em São Paulo e no Rio de Janeiro, sobretudo, né? Com o apoio de hospedagens, banqueiros, agiotas, toda sorte de comerciantes que fizeram fortuna com essa política de imigração. Então, essa política, sem entender isso, inclusive, a gente não consegue entender o processo tão caro para nós como o desemprego no Brasil, porque o valor da força de trabalho no Brasil, da classe trabalhadora, é tão baixo, porque as condições de trabalho no Brasil são tão precárias. Se a gente não entender que essa massa, como a escravidão aqui no Brasil foi feita sem reparações, né, produziu um exército industrial de reserva negro gigantesco, que ajudou a jogar para baixo as condições de trabalho aqui no Brasil, ajudou a jogar para baixo o valor da força de trabalho aqui no Brasil. E veja, já para a segunda metade da minha fala, né, a escravidão acabou, mas o racismo continuou. Por quê?
Porque, e aí me aproximando de novo da fala da Terezinha, porque da professora Terezinha, porque é útil para a burguesia do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, é muito útil para a burguesia, porque através do racismo ela consegue pagar salários 40% mais baixos para uma massa de trabalhadores por conta da sua cor e da sua raça. Então é útil para a burguesia. E é útil politicamente, porque através do racismo ela divide a classe trabalhadora em dois campos hostis. Era aquilo que o Marx e o Engels diziam sobre os trabalhadores na Irlanda. Marx achava, e Engels também, né, que a classe trabalhadora inglesa seria a vanguarda da luta, né, na Europa, porque era lá que estava rufando o capitalismo. E de repente ele vê, caramba, isso daqui não vai explodir nunca. Por quê? Porque o trabalhador inglês, ele se comporta como um patrão da Irlanda. Se a gente não defender a política de independência da Irlanda e não se colocar ao lado do trabalhador irlandês na luta contra os preconceitos dos ingleses, os trabalhadores operários, a classe operária da Inglaterra nunca vai se emancipar contra a burguesia. Tanto é que eles levaram essa política para a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. Então, assim, primeiro é preciso reconhecer que a classe está dividida pelas opressões. E aí, reconhecer, atuar, se posicionar, combater a opressão no seio da classe trabalhadora para quê? Para unir. E aqui, né, do ponto de vista do nosso objetivo estratégico, né, para nós marxistas, este debate aqui sobre a luta contra o racismo na perspectiva marxista, do materialismo histórico dialético, na minha opinião, para unir a classe trabalhadora e para dividir os negros. E parece assustador falar isso, mas nós queremos dividir as mulheres, queremos dividir os negros. Nós queremos dividir as mulheres negras. Nós queremos dividir, nós queremos separar a Sari Corte Real, né, da Dona Mirtes. Nós não queremos unir. Nós não vamos lutar contra todas as manifestações do machismo, contra todas as manifestações do racismo. Se a Djamila Ribeiro for alvo de racismo, nós vamos protestar contra o racismo e prestar solidariedade a ela. Mas não vamos achar que ela vai que ela vai lutar, né, até a última gota de sangue do nosso lado contra o racismo e muito menos contra o capitalismo. Não vai, pela localização social dela. Então, esse é um debate muito importante, e porque é politicamente útil para a burguesia o racismo, porque cria dois campos hostis, e é importante entender que o racismo ele é uma corda que envolve, eu costumo usar essa metáfora, porque o racismo é uma corda que envolve os nossos pescoços. Nós estamos sempre na iminência de sermos presos, de sermos humilhados, de sermos assassinados, estuprados. Então é uma corda que envolve o nosso pescoço, mas como diria o ditado popular, uma corda tem sempre duas pontas. A outra ponta da corda, o que ela faz? Ela amarra os braços da classe trabalhadora branca. Ela amarra. Então ela limita os movimentos da classe trabalhadora, porque envenenada pelo racismo, ela acha realmente que ela é superior a nós negros. E nesse afã de achar que ela é superior, que ela está sendo paga por aquilo que o Alex Kalinick falava, um salário psicológico, né, ela faz o quê? Ela desvia seu ódio da burguesia. Então, é útil para a classe trabalhadora, é útil para a burguesia. Então, é uma corda que entorta o nosso pescoço, mas os brancos da classe trabalhadora que acham que estão livres, está com a mão amarrada. Está com a mão amarrada. Então, a tarefa da gente é lutar implacavelmente também contra o racismo dentro da classe trabalhadora. Para quê? Para unir. E nós queremos, no debate racial, nós queremos o quê? Nós queremos desgarrar desgarrar os negros da classe trabalhadora da influência da intelectualidade negra, pequeno burguesa e diretamente burguesa. Porque vai levar a negrada a um beco sem saída. Vai levar a negrada ou à conservação desse capitalismo aqui, ou até coisa pior, né? A regimes mais autoritários. E aí, para ir fechando, assim, a burguesia ela é incapaz. E aí é uma polêmica, porque esse setor que tenta influenciar a parte da classe trabalhadora, porque esses debates aí, como a Terezinha falou, eles penetram na classe trabalhadora. Eu atuei por muitos anos no movimento hip-hop, né, que a galera ferrada, a juventude ferrada, muito revoltada, e essas ideias penetram.
Na minha família negra da periferia daqui do Rio, chega nas mulheres negras da periferia. Tudo da classe trabalhadora, mas essas ideias chegam dissolvida através da Mary Kay, Natura e tal, pós-modernidade, né, dissolvida aí, né, chega um pouco diluída, mas está lá presente nesse tipo de emprego e tal, chega. Então a gente tem que combater. Essas pessoas, esses ideólogos burgueses do movimento negro, eles defendem que é possível resolver o problema dos negros dentro do capitalismo, e não é. Né? Não é, teoricamente, a burguesia até poderia prescindir do racismo, mas na prática não. Por quê? Porque é vital, é economicamente vital para a burguesia. Porque o racismo ele tem uma base material, que é a concorrência, que é uma faca de dois gumes. É a concorrência entre os trabalhadores, que faz com que, né, na briga por emprego, melhores salários, né, os trabalhadores brancos e negros se degladiem, né? E, por outro lado, na concorrência também entre a própria burguesia. Né? Uma empresa que tentar ser antirracista completamente vai sair em desvantagem na competição, na acumulação capitalista com outras empresas, entendeu? Então é vital. E a burguesia agora, nesse período de crise econômica, vai abrir mão do machismo, do racismo? De jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí, para fechar, o que a gente está vendo agora, né, com o ruimento da democracia burguesa, com o ruimento também desse mito da democracia racial, né, é também a possibilidade do ressurgimento de ideologias abertamente racistas. A gente pode ver no próximo período aí ressurgimento de teorias de supremacia racial abertas, porque essa é a dinâmica do capitalismo. A dinâmica do capitalismo é aquela que vai conduzir a gente à barbárie. A única coisa que pode interromper esse curso de barbárie, porque a classe social mais bárbara da história da humanidade é a que está comandando o mundo hoje, é a burguesia, né? Ela só vai parar com uma revolução, e uma revolução mundial. Então, ela vai lançar, ela tende, com o surgimento de organizações fascistas na Europa, nos Estados Unidos, ela vai lançar mão de ideologia de supremacia racial. Então, para evitar esse curso destrutivo, é preciso avançar num projeto revolucionário para defender o socialismo. E para fazer isso, a gente tem que reconhecer que a classe está dividida, como a Terezinha falou, pelo machismo, pela LGBTfobia, pelo racismo. É preciso reconhecer e dar uma luta de morte. Para quê? Inclusive dentro da nossa classe. Para quê? Para unir. E essa luta tem que ser com muita fraternidade. Porque uma coisa é a gente lutar contra o racismo que vem de cima, da burguesia. Outra coisa é lutar contra o racismo que é reproduzido e que machuca, que fere, pode às vezes levar à morte dentro da nossa classe. A gente tem que botar, se for preciso, botar o dedo na cara, mas para ganhar. Nós não queremos destruir a classe, né? Agora nós temos que enfrentar, nós não podemos capitular. Por quê? Porque a gente quer unir a classe trabalhadora para resolver historicamente os nossos problemas. Acho que esse é o desafio. Por isso que eu acho que é tão feliz a proposta do dia de hoje aí, que é debater, né, o racismo combinado com a luta de classe. A gente não está inventando aqui a roda, na verdade, a gente está retomando o ensinamento dos grandes marxistas, né? Acho que é isso. Bom, professor, ainda faltava 1 minuto para dar 25 minutos, para eu dizer que faltavam 5 minutos. Então, muito obrigado. Foi aquém do tempo, né? Infelizmente, nós, né, tivemos aqui um público pequeno, mas isso não vai... isso é o começo, né? E é importante lembrar que, neste momento, vários eventos estão sendo discutidos, né? E eu acho que o único evento que está... que toca na questão de classe, não é pós-moderno, é o nosso. Talvez esse incômodo, né, da nossa fala, por outro lado, seja uma questão. Muito obrigado novamente, professora. A Terezinha levantou a mão, pode falar, professora.
Então, é exatamente como estamos nós três aqui, mas depois, como o Wagner disse, isso vai ficar lá no nosso, no coisa do Negrem, que está lá no Facebook do Negrem, a gente coloca lá e coloca no YouTube. Primeiro lugar, esse debate, essa presença aqui de 100 plateia, primeiro, o nosso é provocativo, é o termômetro que mede exatamente, que confirma a fala do Wagner e a minha. Né? Quando é? Por que a palavra luta de classes é tão assustadora para o movimento negro? Porque quando vai falar do ser em si, do ser para si, toda aquela discussão altamente psicologizante, que se faz necessária, inclusive, porque afinal eu sou da psicologia. Mas, como disse o Wagner, sai da discussão da luta e vai para discussões. Falava, não. Né? Então, o cara reagiu assim, ao invés da gente falar das grandes lutas, dos grandes enfrentamentos, etc., nós vamos falar das microações. Então, o nome do nosso evento é um nome provocativo, né? É um nome que é assustador, né? Que só diz do tamanho da nossa tarefa, né? Para mim, eu estou aqui, né, o debate ele circula depois por muitas pessoas, vários camaradas nossos. Hoje, quinta-feira, é um dia que tem muito evento, né, dos nossos camaradas, e né, dos nossos camaradas mais próximos. Então, para mim, é muito tranquilo estar aqui, só nós, porque tem discussões, tem questões, assim, que eu acho essencial. Nós vamos discutir aqui como se estivéssemos já no grupo de estudo lá no Negrem. Estamos aqui no grupo de estudo. Wagner, pegando, né, depois eu vou de novo ouvir sua fala. Eu vi aqui, porque tem anotações aqui que a gente vai retomar, que eu preciso te perguntar diretamente, mas tem uma grande que eu queria abrir para todo mundo, que veja, nós estamos, como é que nós vamos? Porque é exatamente isso, nós estamos aqui para unir a classe e para dividir o joio do trigo, né? Apontando, olha, isso aqui leva para o aprofundamento da barbárie, não se iluda. Né? Isso, né, não se faz com palavrinhas bonitas, né? Como é que se organiza? A minha questão na sua avaliação, né, que tem toda essa trajetória dentro do movimento negro, quais são as tarefas que nós, marxistas, temos hoje para dentro do próprio marxismo, para retomar, para fazer ganhar a importância e o vigor que merece a discussão racial. Na sua avaliação, assim, o nosso espaço é minúsculo, mas nós vamos ocupá-lo de todas as formas, né? De todas as formas. Inclusive, eu vou conversar com o pessoal, com os nossos parceiros que tem de Portugal, o Comboio e o pessoal do Novo Germinal, que eu acho que essa é uma discussão fundamental para o Wagner fazer ali. Depois eu te apresento, eu mando as coisas e o que é. Porque, veja, eu sei que sim, o primeiro passo é esse, nós precisamos fazer essa discussão dentro da academia e no interior do marxismo. Né? Agora, eu queria te ouvir de um pouco que tu pensa, como seriam as nossas táticas para dentro e para fora aqui, não só como Negrem, né, mas como é que nós, marxistas, que discutimos as questões, porque eu tenho, às vezes me bate um certo desespero, Wagner, porque eu vejo, inclusive as nossas revistas, que se reivindicam marxistas, tomada pelo mais aberto pós-modernismo no que se refere à discussão racial e na discussão de gênero, mesmo se dizendo marxista. Eu queria saber se tu consegue apontar que caminhos, como é que a gente pode fortalecer, porque é uma tarefa que nós temos que pegar com a unha, porque ela parece que está se esfacelando. Né? Enquanto isso, os pós-modernos nadando de braçada
e conquistando cada vez mais essa juventude maravilhosa que está entrando na luta, que está chegando agora com críticas e tal, e aí sendo, né, ajudando a construir a própria sem saída e a própria barbárie que vai só se aprofundando. Essa pergunta é boa, hein? Não sei, vai ter muita insuficiência da minha parte na tentativa de responder, mas acho que fica para... Essa pode ser a tarefa da minha vida, da nossa vida. Eu acho que aqui no Brasil, em primeiro lugar, é o combate implacável ao racismo, né? As manifestações, a denúncia ao racismo, porque a principal ideologia, né, ainda é o racismo, né? E a outra, né, é essa que vem junto ali, né, para tentar desmobilizar a vanguarda negra, que é, né, agora muito influenciada pela pós-modernidade, né, que é um setor, inclusive, que veio da esquerda, né. Então, por isso é teoricamente muito hábil, politicamente, porque eles vieram da esquerda. Então, tem toda a razão. Eles oferecem. Seríamos tolos acreditar que essas teorias pós-modernas não dissessem nada para as mulheres, nada para os negros. Oferecem, sim. Né? Agora tem, por exemplo, essas teorias da mulherismo africana, que é o essencialismo racial. Oferece. As mulheres negras sofrem muito. E diante dessa toda a opressão, da solidão das mulheres negras, oferece quase, para utilizar a palavra de um amigo meu, quase que um oásis para essas mulheres negras. Então, mas só que aí faz toda uma revisão histórica da África e tal, e combate permanentemente o marxismo. Então, temos que combater isso daí. Eu acho que apresentar um programa que responda, combine uma resposta às necessidades imediatas dos negros e às necessidades históricas dos negros. Acho que isso é muito importante. Entender, eu brinco com o pessoal falando assim, às vezes nas atividades, né, nos debates, fala assim, olha, o mesmo sistema econômico, o modo de produção que sequestrou, traficou, escravizou, torturou e executou nossos antepassados, meus antepassados negros, é o mesmo sistema que está de pé hoje, é o capitalismo. Não sei vocês, mas eu quero vingança. Então eu quero acabar com o socialismo, eu quero acabar com o capitalismo para construir uma outra sociedade socialista. Acho que esse debate a gente precisa fazer. E no curso desse debate, vamos enfrentar hoje uma polêmica que é com o ressurgimento do stalinismo. Porque o stalinismo cortou um fio, né, de continuidade no debate, nas elaborações de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, né? E esses setores pós-modernos, eles navegam um pouco nas confusões. Quando parte do movimento negro diz assim, os marxistas não respondem a nada, o marxismo nunca responde à questão negra, tem um elemento de verdade aí, né, porque ele se apoia na caricatura que foi o marxismo construído pelo stalinismo. E eles tomam essa caricatura histórica particular como o marxismo. Então é preciso combater isso. Combater essa ideia de aliança, de um imperialismo progressista, francês, inglês, que o stalinismo criou na Segunda Guerra Mundial, a ideia de uma burguesia progressista, que pode ser aliada dos negros, isso é um dos maiores empecilhos para a luta dos negros hoje. Nós vamos, ano que vem, ver isso aí nesse debate eleitoral, uma pressão muito grande, nós precisamos hoje, do ponto de vista concreto, então, assim, isso é parte da luta teórica que o Engels falava, né, a luta econômica, a luta política e a luta ideológica, fazer uma luta ideológica, acho que é muito importante retomar Marx, muito importante retomar Engels, eles têm muita coisa importante para nos dizer, muito importante retomar Lenin, muito importante retomar Trotsky. Eu descobri recentemente num texto que o Trotsky, conversando com negros estadunidenses, dizia o seguinte, olha, vamos fazer uma campanha para os negros entrarem nos restaurantes de brancos, sentarem, pedirem um refrigerante e não saírem de lá, esperarem a polícia chegar. Pasme, 20 anos antes da primeira manifestação, e que acabou gerando a explosão dos atos por liberdades civis e tal, depois o Martin Luther King acabou dirigindo. Então, 20 anos antes.
As elaborações do Marx sobre a questão irlandesa e do Engels não é algo só histórico, mostra um método para a gente se debruçar e ver como é que a gente faz política hoje. Então, eu acho que é muito importante. E aí a gente vai ter que fazer um debate duro, dentro do movimento negro e dentro do marxismo também, porque não é possível continuar achando que classe e raça não tem nada a ver, não dialogam, né? Eu acho que essa é a necessidade, do ponto de vista assim, de responder necessidades. Se eu pudesse dizer uma coisa imediata hoje, seria a lei antidrogas. Eu acho que é fundamental. E veja, pelo peso que foi o governo de conciliação de classe, não une hoje a esquerda. Não une hoje o movimento negro. A lei antidrogas é a principal lei racista hoje no Brasil. As pessoas falavam assim, Wagner, você chegou na universidade. Eu falei, eu cheguei. Mas para eu chegar aqui, ó, a rapaziada toda do meu bairro ou foi presa ou foi assassinada. Lei antidrogas de 2006. Lei antidroga de 2006, que a faceta dela bonita é que descriminalizou a figura do usuário, mas aumentou a repressão contra aqueles que são chamados de traficantes. Então, essa é uma lei que a gente precisa combater e exigir uma política de reparação, desencarceramento de todos aqueles que não cometeram crime grave, não são burgueses do narcotráfico, foram enquadrados como aviãozinho, desencarcerar essas pessoas. Isso aí não é nem socialismo, isso daí, o partido, um setor da Califórnia defende isso hoje, lá nos Estados Unidos. Então, isso é preciso defender, mas isso não é consenso hoje nem no movimento negro, porque uma parte do movimento negro, para não queimar o Lula, né, evita falar da lei antidrogas porque teve a assinatura dele. Então, esse debate eu acho que a gente vai ter que fazer. Eu acho que se eu pudesse responder de forma muito precária, eu acho que é isso, assim, tentar combinar uma resposta marxista aos problemas imediatos dos negros e conectar com os problemas históricos, que é a luta pelo socialismo, não tenha dúvida. Né? E, ao mesmo tempo, fazer essa luta teórica contra os pós-modernos, contra esse ressurgimento do stalinismo, que é um terraplanismo historiográfico, poderíamos dizer, no seio do marxismo. Né? E acho que seria isso. Professor Ivan? A professora gostaria de falar alguma coisa? Então, posso? Então, perfeito. Claro. Eu gostaria, nossa, fico muito contente, porque hoje, com uma companheira nossa, que chama Silvana Tuleski, que é da UEM, a gente discutia esse apavorante ressurgimento do stalinismo, né? E essa informação que você traz, do impacto, né, de que isso causou, a gente sabe, em toda a luta revolucionária, a gente falou isso ontem à noite num debate, Ivan e eu, com outros parceiros, outros companheiros nossos, mas dessa interrupção no estudo, né, do método utilizado, como é que se utiliza para pensar essas coisas. Então, é apavorante esse novo inimigo no seio, né, da esquerda, e especialmente dos marxistas. Então, como você disse, acho que a gente encerra aqui, né? Eu estou encerrando a minha participação dizendo o seguinte: essa é a tarefa, sabe? Me enche a alma de alegria, a alma que no sentido marxista do termo, a ânima, o que me move, o que me motiva, é ouvir, né, essa sua articulação, que ela é perfeita, da luta imediata histórica, porque os mecanicistas, né, acham que a luta é apenas pelo movimento histórico lá da construção do socialismo. Os reformistas acham que a luta é só pelo imediato, para ficar, como é que é? Tem fome e dá de comer, como se a fome fosse uma criação novíssima. Então, é fundamental, alvissareiro ouvir um intelectual negro que produz, dizendo, nós temos que saber articular, não é a tarefa simples, nenhuma das tarefas que nós temos para acabar, né, com a sociedade de classes. É simples, mas articular, como é que se articula, como com a lei antidroga, que só recai sobre os negros e parcela. Nós conhecemos parcela do movimento negro que apoia, porque acha que precisa livrar os negros das drogas. Né? Então, um pessoal que se referencia panafricanista, por exemplo, né? Defende essa lei. Então, para mim é muito alvissareiro, não todos, alguns, né?
É muito alvissareiro ouvir essa sua articulação da melhor tradição marxista do materialismo histórico dialético entre os interesses imediatos e os interesses concretos. Ao lutar pelos interesses imediatos, nós o tempo inteiro denunciamos, né, os limites de todos os avanços, né, mas isso acumula força, né, é o processo de consciência, o processo de organização da população negra. É uma tarefa gigante, uma tarefa difícil, e me despedindo, ter, como diria o velho Hemingway, ter parceiros, assim como você, como professor Ivan Ducati, do mesmo lado da trincheira, é uma honra. Vamos às nossas tarefas. Elas estão aí para serem cumpridas. Muito legal, Ivan. Eu que agradeço a participação aí, essas reflexões que você colocou por último, acho que são muito importantes. A África, né, é a América Latina amanhã. A tendência do capitalismo é fazer do mundo inteiro, né, plantações, a divisão internacional do trabalho até as últimas consequências, né, fazer dos pequenos países imperialistas as cidades e o resto do campo de exploração, enfim. A África somos nós amanhã e precisamos ajudar os companheiros lá, né, a se libertar também dessas correntes de dominação e fazer um debate importante, porque hoje, por exemplo, né, a gente precisa, e parte do movimento negro precisa refletir por que o Mandela é tão celebrado, né, por liderança do movimento negro, pela ONU, por lideranças burguesas, né? É preciso fazer um debate também com essas lideranças, né? Resgatar os processos de luta, como você falou, fundamentais para a independência dos países angolanos e fazer também um acerto de conta com as traições que aconteceram. Eu estou pegando o Mandela porque foi o mais emblemático, o caso mais emblemático. Quem fez parte do programa político do Mandela foi aquela multinacional De Beers, né, que é da família Oppenheim, que é a maior produtora, extratora e comercializadora de diamantes. O Mandela saiu da prisão, ela elaborou o programa para ele e para o CNA. Acabou com a De Beers? Não, a De Beers continua explorando brutalmente a população no continente africano. E acho que a gente precisa fazer esse debate mesmo. E resgatar os processos de luta na África, né, da classe trabalhadora, fundamental. Eu estou muito feliz por essa conversa aqui, aprendendo muito com a Terezinha, tenho certeza que vou aprender bastante, trocar muita informação com você, Ivan. Estou muito feliz mesmo de participar do Negrem, por essa nossa atividade, já deixar registrado aqui um pouquinho daquilo que a gente pensa, e é um processo, né? Quando a gente começar a botar o Negrem aí para funcionar a pleno vapor, né, a troca de ideias vai ser muito maior, porque vai vir gente ainda mais jovem, né, vai vir aquela juventude que vai dar aquela renovada na gente, sacudir a nossa cabeça. E é isso, agradeço demais. Boa noite. Boa noite, agradeço, professor Ivan. As ideias, aqui se ficar a gente vai até, né, mas assim, esse pontapé inicial é alvissareiro, né? Eu aprendi muitíssimo com a sua fala, Wagner, mas muitíssimo mesmo. Aqui tá as anotações todas aqui para a gente trocar. A gente vai. Esse final de ano é difícil, a gente chegou agora, né? Estamos com tudo que está. Mas janeiro de 2022 estaremos a pleno vapor. 2022 promete. Muito obrigada por ter vindo por Negrem. Nos sentimos muito honrados. Imagina, a honra toda é minha. Bom. Então, por aqui, só para finalizar, essa coisa da lei antidrogas será uma matéria de estudo, hein? Verdade. São as armadilhas. Bom, eu queria agradecer à professora Terezinha pela participação, né, por abrir o Negrem para isso, ao professor Wagner, mais uma vez, obrigado por poder trazer os seus conhecimentos, e a gente se despede aqui. E esse é o primeiro de vários programas que vão chegar aí, né? Lembrando que vamos tentar fazer contato com muita gente importante, como é o caso, por exemplo, do professor Wilson do Nascimento Barbosa, que defende a tese de que a imigração branca era totalmente desnecessária, né?
os trabalhadores negros em toda a capacidade de assumir todo o trabalho no Brasil. Bom, um grande abraço a vocês, boa noite. Só uma última coisa, antes de coisar, quero lembrar que nós estamos aqui, os três, como Negrém, em busca da construção de uma terra sem amos, a internacional. Muito bem lembrado. Muito bom. Obrigado, pessoal. Boa noite. Muito bom, boa noite. Boa noite.